feita para apoiar nos momentos positivos e negativos. A nossa intenção, primeiramente, é fazer festa na arquibancada, você juntar o maior número possível de pessoas para levar num jogo fora do Palmeiras. São duas coisas diferentes, torcida organizada e bandidos organizados. Dentro da torcida você tem policial, você tem juiz, tem desembargador, tem maluco, tem bandido, tem tudo. Ela contempla pessoas de origens diferentes, de classes sociais diferentes, então quando chegam aqui as pessoas se misturam, se tornam iguais. Um grupo de pessoas que se planejam, se organizam para ir ao estádio, para torcer por um clube. A média de idade que as pessoas se ingressam numa torcida organizada é entre 14, 15 até 20 anos. Então é um jovem ainda em formação que ele busca alguma coisa para a vida dele, né? Tem gente comum, tem gente que se tiver uma briga, se acontecer uma briga, não tem como se defender. Então eu sou um torcedor como qualquer outro. A torcida organizada é uma coisa à parte, né? Uma coisa a mais, não a parte, é uma coisa a mais. Tem pessoas de tudo que é grau de escolaridade, mas concentradamente no ensino médio, são subempregados ou desempregados em sua maioria, embora tenha gente de todas as classes. As pessoas têm a imagem de um torcedor organizado como um cara bandido, vagabundo, violento. Tem torcida organizada, já tem a adrenalina, seja pro bem, seja pro mal. 1940, criação da primeira torcida uniformizada do Brasil, a TUSP. 1940, o estádio do Pacaembu é inaugurado. 1942, Jaime de Carvalho funda a Charanga Rubro-Negra. 1948, iniciam-se as obras no Maracanã. 1956, Dulce Rosalina é eleita a primeira mulher chefe de torcida organizada. 1964, início da ditadura militar. 1967, é fundada a primeira torcida jovem do país, a Jovem Flá. 1977, nasce a primeira torcida organizada gay do Brasil, a Coliguei. 1986, morre o fundador da Mancha Verde, Cléo. Este foi o primeiro grande caso de violência envolvendo torcidas. Elas eram exclusivamente de apoio ao clube. Então a ideia era assim, a torcida é feita para apoiar nos momentos positivos e negativos, nas boas fases e nas más fases, nos títulos e nas derrotas. Então o líder da torcida ele tinha por orientação nunca hostilizar o técnico, o dirigente, nem o jogador. Você é fã de um clube, você frequenta o estádio e você começa a ver essas referências de torcida através de camisas que identificam essas torcidas e elas passam a ser atrativas na medida em que justamente ela permite reunir as pessoas que são as mais entusiasmadas pelo clube. Então isso começa a entrar, por exemplo, a música dentro dos estádios, os sambas são levados para dentro dos estádios, então existe toda uma sociabilidade que ela é muito atraente nesse momento em função da própria festa que é realizada por essas torcidas dentro dos estádios. Entre os anos 40 e os anos 60, essas torcidas elas tinham uma relação muito direta com o clube. E os próprios estádios, que antigamente tinham até sala para as organizadas, a gente via isso no Maracanã e em outros estádios públicos. Basicamente, 1969 até 1974, que foi o governo Médici, que foi o governo mais brutal da ditadura militar, torturas, mortes de forma mais intensa, as chamadas torcidas jovens começaram a se organizar. E elas assumiam o padrão do militarismo vigente. Então as hierarquias os chefes eram capitães, tenentes, majores, a hierarquia era militar, a organização desses coletivos era militar e eles organizavam tropas de choque.
que eram os rapazes maiores, mais fortes, mais aguerridos para o combate. O pessoal se intitulava o Exército Rubro-Negro. Eu falei, pô, o exército tem que ser dividido em pelotões. Aí nós dividimos aquilo ali em pelotões. Sempre houve brigas de torcidas, né? Desde os anos 40, quando elas surgiram, mas eram brigas localizadas, pontuais, e exceção à regra. Antigamente era muito por acaso, né? 80% das vezes era por acaso. Começa com a paixão pelo clube. E no meio do caminho ele é alimentado de uma tal forma que essa paixão acaba virando um meio de sustento, entendeu? E acaba virando aquela coisa, tipo assim, defender com o próprio sangue. E aí eu acho que a coisa tomou uma direção equivocada. Virou uma coisa à parte, virou um negócio. As torcidas organizadas deixaram de ocupar as páginas esportivas para ocupar as páginas policiais. Nos anos 80 elas explodem. Entre 83 e 88 você tem a sistematização da violência e culmina com a morte do fundador da Mancha Verde, que é o Cléo. Então, 5 anos depois de fundar a torcida, ele é assassinado fora de um dia de jogo, premeditadamente, e pouco a pouco algumas dessas torcidas, não podemos generalizar, elas começam a ver a principal atração recrutando essa juventude que está na periferia. Se até então era algo mais ou menos mais ou menos caótico, mais ou menos espontâneo, então não necessariamente uma pessoa pertencia a uma torcida organizada e era violenta, pouco a pouco isso começa a ser associado imediatamente. E logo o poder do estigma é justamente se reproduzir. Se você sabe que ali naquele grupo você tem pessoas dispostas a ir às vias de fato, isso começa a ser também uma atração. Tem horas que torcida organizada vai acontecer violência, você não tem pra onde correr. Se tiver que trocar, você tem que trocar mesmo. Trocar, não digo tudo de bater para se defender.